E aí, gente, meu nome é Júlio. Eu vou acompanhar aqui vocês na aula introdutória ao processamento de linguagem natural, tá? No caso, eu vou dividir essa aula aqui em duas aulas diferentes. Nessa primeira aqui eu vou explicar o que é o NLP, mostrar algumas aplicações e então falar um pouco sobre alguns pré-processamentos que costumam ser feitos antes do treinamento de um modelo em si, né? De linguagem natural. Então, vamos lá, né? Primeiramente, o que é o NLP, né? Bem, o processamento de linguagem natural ela é uma área focada em fazer com que computadores compreendam, processem e respondam à linguagem humana, seja ela tanto escrita quanto falada. Bem, resumindo, né? Ele visa fazer os computadores entenderem e interpretarem a linguagem humana. É, Muitas vezes a gente nem percebe, mas o NLP ela é uma tecnologia que já está muito presente assim no nosso dia a dia, né? É, Principalmente logo nos nossos celulares, né? Como os próprios assistentes virtuais, né? Que tem em todo celular atualmente, eu acredito eu. E a Alexa da Amazon, a Siri, todas elas são tecnologias baseadas na NLP. E também o próprio Google Tradutor, que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter usado alguma vez na vida, né? Ou seja, é uma tecnologia que muitas vezes a gente desconhece, né? Mas que está lá sempre no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui algumas aplicações que ela é utilizada. Algumas que eu já citei, né? Como os assistentes virtuais e os chatbots. Até como o próprio chat GPT. Tradução automática, que é o caso do Google Tradutor. Sistema de recomendação, detecção de spam e de filtragem de conteúdo. Como, por exemplo, no caso do... Acho que qualquer e-mail hoje em dia faz isso, né? Que quando a gente recebe um e-mail suspeito, ele automaticamente vai para nossa caixa de spam. Então, essa detecção de spam ela é feita baseada em NLP. É, Reconhecimento de fala e transcrição de voz em texto, né? Também são processos baseados em NLP. Ok? Primeiramente eu queria falar sobre uma ferramenta que é muito útil quando a gente está lidando com textos em Python, que são as expressões regulares, né? No caso, também chamadas de regex. E basicamente elas são ferramentas que permitem a gente buscar, manipular e analisar texto de formas muito mais simples e poderosa, né? Permite a gente fazer operações muito mais complexas do que quando a gente fica no básico da linguagem. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é se eu tivesse a seguinte frase, né? Eu nasci em 18 de dezembro de 2000. Se eu quiser contar quantos números tem nessa frase, como eu faria no Python, né? Então, eu ia ter que iterar na frase e contar quantos números, verificar onde estão os números e fazer a contagem, né? Então, utilizando regex tem uma forma muito mais simples e com muito menos código da gente fazer essa contagem dos números, né? Então, fica é algo que a gente vai explorar aqui nessa aula, né? No caso, eu vou seguir uma abordagem que eu vou explicar os conceitos aqui e no final da aula a gente vai para pôr a mão na massa, né? Mostrando exemplos de código. Outro conceito importante é o da tokenização, que normalmente é a primeira coisa que a gente faz quando está lidando com NLP, que basicamente é o processo de a gente pegar o texto e dividir ele em partes menores, né? Que são conhecidos como tokens. Os tokens eles podem ser sentenças inteiras, como também podem ser frases ou palavras ou um tamanho de texto de um pedaço de texto de qualquer tamanho, né? Varia, é definido pelo programador em si quando ele está fazendo a tokenização. Ele é um passo fundamental quando a gente está lidando com NLP, pois ele permite que o modelo interprete mais facilmente o texto que ele está lidando, né? Ele pega cada palavra individualmente e interpreta elas como uma sequência, de forma mais simples. Um exemplo disso eu trouxe aqui nessa imagem, que é essa frase, que é o "this is a sample", e quando a gente aplica a tokenização por palavra, né, a gente tem cada palavra separada aqui em um módulo, né, em um token, ok? Outro conceito é o de stop words, que são palavras comuns, né, que se repetem com muita frequência em um texto, mas que não trazem muito sentido para o contexto, né, não tem muito significativa para o contexto da frase em si. Então, quando a gente está treinando um modelo, essas palavras acabam não sendo úteis. E para diminuir a complexidade do modelo em si, normalmente, né, é feita a remoção dessas stop words. Eu falo normalmente porque na ciência de dados é muito difícil a gente ter algo que é 100%, né? Então, muito provavelmente existem casos em que a remoção das stop words não vai ser algo favorável. Então, vai de caso a caso, eu acredito.
É, ok, mas um grande fator para a remoção dessas stop words é para diminuir a complexidade, né, do problema, diminuindo a quantidade de dimensões, né, diminuindo a dimensionalidade dos dados. Justamente porque pode acabar entrando na questão da maldição da dimensionalidade, né, que é um termo que se refere a diversos problemas que aparecem quando lida com dados com outras dimensões. Eu não vou entrar muito na questão da maldição da dimensionalidade aqui desses dados, mas só citando aqui um tópico interessante para quem quiser se aprofundar mais para frente. Exemplos de stop words são o t, o a, o n, que são palavras muito frequentes assim no inglês, né? E que não trazem um sentido muito específico para a frase. Outro conceito aqui é o stemming, que é um processo utilizado para reduzir a palavra à sua forma base, né? Basicamente, o objetivo do stemming é fazer a simplificação do texto e diminuir a complexidade dele, né? Tratando a diferentes formas da mesma palavra como uma única entidade. Um exemplo que eu trouxe aqui para mostrar é o da palavra fish, que pode aparecer no mesmo texto como fishing, fished ou até mesmo fisher. E ao aplicar o stemming, ela pode ser resumida a apenas uma entidade, que seria fish. Um ponto do stemming é que ele não leva em conta a análise morfológica completa da palavra, né? Ou seja, o stem gerado ele pode ser uma palavra que não existe no dicionário da linguagem em si, né, que a gente está trabalhando. Em contrapartida com isso, a gente tem a lemmatization, que ela também é um processo que envolve a redução da palavra à sua forma base, né? Só que no caso aqui ela reduz a uma palavra que realmente existe no dicionário, né? O exemplo que eu trouxe aqui é o da palavra better, que quando ela é lemmatizada, ela pode ser reduzida para good, porque better é uma forma comparativa de good, ok? Então, esses são os conceitos principais que a gente lida quando a gente está pré-processando textos para fazer o processamento de linguagem natural. E agora vamos olhar alguns exemplos de código, né? Vamos lá, iniciando aqui a parte prática, né? Primeiramente pela parte de regex. Para isso a gente vai utilizar a biblioteca RE do Python. Basta dar um import nela aqui. E eu vou mostrar, gente, aqui algumas funcionalidades que dá para fazer com a regex e facilita muito a nossa vida, tá? Mas, primeiramente, para encontrar todas as ocorrências de um padrão, digamos que a gente tem esse texto aqui, e a gente quer encontrar nele os casos em que aparece essa palavra. Para isso a gente usa a função findAll, em que a gente pode passar aqui o padrão, né, que no caso é a palavra que eu quero encontrar, e o texto, e ele retorna aqui numa lista as ocorrências. No caso, isso aqui tendo essa lista aqui, é muito fácil a gente saber a quantidade de vezes que essa palavra acontece, né? Que basta a gente dar um len aqui e ver o tamanho da lista. Outra funcionalidade é dividir um string em um padrão, né? Por exemplo, eu tenho essa string aqui, olá, ponto, este é um teste, ponto, este é apenas um teste, ponto. E eu posso dar um split nessa linha usando regex, usando esse metacaractere aqui e passando o meu texto. Com isso, eu consigo dar esse split. Aí vocês podem pensar, tá, mas esse split aqui eu consigo fazer com o Python normal, né? Usando o ponto split normal. Ok, nesse caso sim, né? Mas o regex, ele possibilita a gente fazer uns splits muito mais complexos. Como é o caso que eu coloquei aqui embaixo, né? Em que a gente tem esse texto. Maçã, vírgula, banana, dois pontos, cereja, traço, pera. No caso, a gente pode dar um split com o seguinte comando, né? Em que eu quero separar por vírgula seguida de espaço, por dois pontos seguido de espaço e por barra invertida. E passando o texto, né? A gente consegue aqui fazer essa divisão muito mais complexa de forma bem simples, ok? Outra funcionalidade, a gente pode substituir todas as ocorrências de um padrão que a gente passar. Por exemplo, o gato adora brincar com outro gato. Eu posso substituir todas as vezes que o gato aparece por cão. Ok? Isso também pode ser utilizado para, por exemplo, fazer a remoção de números, né? Que são, em muitos casos, valores que não agregam nada no sentido de uma palavra.
Se eu tiver a frase entrei no Lapisco em 2023, eu posso usar o sub para substituir 2023 por vazio, então eu vou ter aqui a remoção do número. Eu também posso procurar por um padrão ou por uma palavra específica em que eu posso verificar, por exemplo, se a palavra Python existe em um texto. Ou seja, usando a função search, eu passo aqui o padrão e o texto, né? E se existir a palavra, ela me retorna true. Se não existir, ela me retorna false. Isso também vale para padrões mais complexos, né? Que no caso, digamos que eu tenho o texto em 2023, espero que a versão 3.10 do Python seja amplamente utilizada. Eu posso utilizar a função findal com o meta caractere /d, que significa números, né, de 0 a 9, seguido pelo mais, que significa mais de um ou mais, né? Ou seja, eu quero que ele procure um número seguido, e sempre que eu achar um número, eu quero que ele verifique se adjacente desse número existe um ou mais outros números. Por exemplo, se não tivesse esse mais, se fosse só o /d, quando eu executo isso aqui, ele me retorna os números individualmente. Por quê? Porque ele encontra o 2, printa o 2, encontra o 0, printa o 0. Quando eu boto o mais, o que acontece? Eu encontro esse 2, eu verifico se existe mais de um número seguido desse 2, ok? É para isso que esse mais aqui funciona. E também existe outro caso mais complexo que eu separei aqui, que é quando eu tenho esse texto, né? Meu nome é John, meu e-mail é neymarjunior@gmail.com, ok? Digamos que desse e-mail eu quero separar o usuário, o domínio e a extensão. Como eu posso fazer isso, né? Eu posso especificar aqui um padrão, que no caso esse aqui é um padrão de um e-mail genérico, né? Em que primeiramente eu tenho uma palavra, /w é o meta caractere para caracteres de A a Z. Então eu teria aqui uma palavra, seguido dessa palavra eu teria um arroba, que normalmente é o padrão seguido por e-mail, né? Depois desse arroba eu teria outra palavra, que seria o meu domínio, e depois do domínio eu tenho um ponto, e depois do ponto eu teria a minha extensão. Com isso eu posso dar um search nesse padrão, e nisso eu obtenho aqui, né, o que eu quero, meu usuário, meu domínio e a minha extensão. Gente, a regex ela tem muitas aplicações além dessa, né? Que seria até muito difícil de eu conseguir mostrar tudo aqui nessa aula, então fica aberto aí para vocês explorarem as regex e o que é possível fazer com elas, tá? Mas enfim, partindo para o segundo ponto da aula, né? A gente tem aqui a tokenização, que é aquele processo de dividir um texto em tokens. Para isso, eu gerei aqui peguei na internet um texto de exemplo aleatório, tá? E eu vou fazer uso aqui da biblioteca NLTK, que é muito utilizada aqui na NLP. Eu carreguei aqui o texto do meu TXT com o HOpen, tá? E então, primeiramente, eu fiz a tokenização com o split do Python puro, né? Para mostrar para vocês o resultado que eu obtenho. E a gente observa que ele faz o split ok, mas tem algumas discrepâncias aqui que a gente pode acabar querendo evitar, né? Como, por exemplo, a gente tem esse caso aqui, em que o S ficou junto. A gente também tem casos em que a pontuação fica junto da palavra, e entre outros, que podem acontecer no decorrer do texto, né? Para evitar isso, a gente pode fazer a tokenização direto usando a biblioteca NLTK, que é bem simples, tá? A NLTK, ela divide algumas coisas em pacotes. Então, para utilizar a tokenização, a gente tem que fazer o download desse pacote Punkt usando esse comando aqui, tá? Após fazer o download do pacote, a gente pode fazer a tokenização tanto por sentenças como por palavras. Para fazer por sentenças, eu posso utilizar o send_tokenize, passando o meu texto como parâmetro, e ele vai me retornar aqui cada sentença do texto separada aqui em tokens, né? E outra forma que eu posso fazer essa tokenização é por palavras. Para isso eu uso o word tokenize, novamente passando meu texto como parâmetro, né? E ele me retorna aqui as palavras, similar ao que eu tinha feito no split.
Só que aqui a gente observa que as pontuações estão separadas, o vírgula, o aspa s ficou separado do it, né? E entre outros erros que poderiam acontecer no nosso texto, se a gente tokenizasse pelo split, que acaba sendo evitado aqui tokenizando pelo NLTK. A gente também pode tokenizar para apenas uma sentença específica, que é passando para o Word Tokenize, em vez do texto inteiro, passando apenas a sentença, né? Que no caso eu passei aqui apenas a primeira sentença e tokenizei aqui as palavras dela. Ok? Passando para o próximo tópico, que seria as stop words. Novamente eu carreguei aqui o TXT com o with open. E aqui eu fiz o download do pacote também do NLTK, que é o pacote de stop words, que é o pacote com algumas stop words já pré-definidas para algumas linguagens, né? Para isso a gente precisa também importar da NLTK as stop words, né? E tendo ela, eu posso utilizar aqui, ó. Eu posso salvar nessa variável as stop words do inglês, por exemplo, que aqui está um exemplo de algumas, e também do português, que também estão disponíveis na biblioteca. Ok? Tendo isso, essa lista de stop words é muito simples eu fazer a remoção dessas stop words do meu texto. Para isso eu criei aqui uma função de exemplo, né, em que eu pego as minhas stop words e eu itero nelas, né, em que eu verifico se a palavra tiver... Tá, vamos por partes. Primeiramente, eu tokenizei o meu texto por palavras, né, e eu peguei aqui todas as palavras do meu texto. Então, essa minha função, ela vai receber essa lista de palavras que eu tokenizei. Certo? Dentro da minha função, eu carrego a lista de stop words, que no caso eu carrego em inglês, que é a linguagem do texto que eu estou usando. Então eu vou iterar na minha lista de palavras e para cada palavra eu verifico. Se essa palavra não estiver em stop words, eu pego ela e adiciono aqui no meu texto filtrado. Se ela estiver em stop words, eu só descarto essa palavra. Então eu vou montando aqui o meu texto dentro do filtro de texto, né? E eu retorno ele aqui na minha função. Então no final eu tenho aqui o meu texto com as stop words removidas, né? Como por exemplo remover o in e entre outros stop words que aparecem no texto. Aqui como o end também foi removido e etc. Ok? O próximo tópico que a gente acabou entrando, né, foi o Steam, que também o Steam e a Lemmatization também são realizados aqui nessa biblioteca da NLTK. Existem diferentes algoritmos para utilizar o Steam. Cada um deles tem a sua própria vantagem e desvantagem. Então, quando vocês forem trabalhar em um problema específico, deem uma pesquisada em qual algoritmo de Steam é mais útil para vocês, para esse problema, tá? Mas eu apliquei o Steam aqui em algumas palavras de exemplo, né? Primeiramente na palavra fish, que é fishing, que me retornou fish. Running, me retornou run. O easily me retornou easily, com i, que é uma palavra que não existe, né? No caso, a raiz correta dessa palavra seria o easy. Mas como eu disse, o Steam ele não obedece à gramática padrão, né? Necessariamente. Ao cried, ele coloca apenas cry com y, quando na verdade no padrão da gramática deveria ser cry com y. Ok? E para Lemmatization, a gente tem que fazer o download aqui do pacote WordNet. E a gente pode utilizar aqui o WordNet Lemmatizer. Ok? Aplicando ela na palavra phishing, ela me retornou phishing. Mas por que, né? Ela me retornou apenas phishing. Porque eu botei aqui em Markdown um exemplo, né? Que é para a palavra running, que se ela for usada como um verbo, como na palavra I am running, o lema realmente devia ser run, né? Mas se eu tiver a palavra running utilizada como substantivo, como na palavra running is fun, a palavra running acaba sendo o próprio lema, né? Então o lema dela não é run, é o running em si. O mesmo acontece aqui no phishing, né? E para evitar isso, eu posso fazer a lematização especificando que aqui era um verbo. Então ela me retornaria o fish. Aqui é o caso do running que eu citei para vocês.
do easy aqui, que, que ele não realizou a lematização, né? Manteve a lematização como o próprio easy. E também da palavra cried, que eu creio que possa ser também vista como o verbo. Correto, aqui ele me retorna o verbo cry. Gente, basicamente é isso dos processamentos que a gente pode aplicar, de alguns processamentos que a gente pode aplicar antes da NLP em si, né? E vamos ficar por aqui nessa aula, a gente vai continuar na próxima, e obrigado pela atenção.